Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e eu quero conversar com os senhores nesse vídeo sobre a Lei de Liberdade de Informação, ou como o pessoal fala por aí, o FOIA, né? Doutor, o que eu preciso tirar o FOIA? Então, essa foi uma matéria veiculada na nossa newsletter. Se você quiser acessar a nossa newsletter, ter acesso semanalmente a notícias atualizadas sobre imigração, entre no nosso site www.witeradvogados.com, inscreva-se na nossa newsletter e você então receberá semanalmente notícias fantásticas e atualizadas sobre imigração para os Estados Unidos. Bom, sem mais delongas, vamos lá então. O que é o FOIA, ou a Lei de Liberdade de Informação, ou, da onde vem essa sigla, Freedom of Information Act. Então, o que acontece? Linha fina, olha lá. Um dos aspectos mais desconcertantes do sistema de imigração dos Estados Unidos é a natureza sombria de quais informações o governo possui, ou não possui, sobre um candidato ao visto ou peticionário. Em alguns casos, um cidadão estrangeiro que busca solicitar o visto de trabalho, um green card ou outro benefício de imigração pode ter problemas e até ter o pedido negado porque o governo baseia-se em informações básicas que o estrangeiro não sabia que existiam. Bom, dentro de uma das políticas, como eu comentei num vídeo anterior, de enrijecimento trazida pelo governo Trump, né, para a análise da imigração legal e ilegal dos Estados Unidos, está a possibilidade da imigração e outros órgãos buscar informações dentro de mídias sociais, entre outros locais. Joia? No meu entender, eu acho isso bastante profícuo, né? Acho bastante válida essa proposta do Donald Trump. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas socialmente se comportam de maneira muito diversa do que elas intimamente são. E nas mídias sociais, elas acabam sendo grosseiras, mal educadas, antissemitas, racistas, machistas. Então existem várias coisas que as pessoas intimamente são, passam um verniz social porque a sociedade não comporta esse tipo de atitude, mas elas são verdadeiras nessa sua ideologia dentro das mídias sociais. E naturalmente, o governo americano tem o direito, especialmente quando se envolve questões de segurança nacional, de buscar essas informações. Então eu acho muito válida. Acontece, como tudo que é novidade, algumas pessoas acabam extrapolando esses limites e agindo de maneira muito inadequada, especialmente agentes da imigração, do ICE, segurando, retendo pessoas porque tem informações sobre elas e não divulgam essa informação. Então veio o FOIA, Freedom of Information Act, em que é uma lei de liberdade que permite que você solicite ao órgão americano, e é o que nós chamamos de freada de arrumação, e essa é uma grande vantagem da sociedade americana. Você tem instituições muito sólidas, então o executivo é uma instituição sólida, o legislativo é uma instituição sólida, o judiciário é uma instituição sólida. Então quando você tem uma medida que é bastante importante, trazendo uma segurança maior para filtrar os imigrantes que são indesejáveis aos Estados Unidos, e eu acho uma medida válida, mas você tem um momento em que isso extrapola as instituições, tanto o Congresso americano como o Judiciário americano fazem a freada de arrumação. E aí colocam nos eixos os limites de atuação do Estado, porque esse é o grande ponto de uma sociedade que é uma verdadeira república. O Estado possui limites de atuação. Ele não é amplo e restrito, ele não é uma ditadura que pode fazer o que bem entender. Não, eles possuem limites, esses limites são trazidos pelo sistema fantástico de freios e contrapesos de uma república. Então o que acontece? Veio essa legislação e você pode solicitar o órgão
da onde ele está retirando essa informação e ele tem que demonstrar, ele é obrigado a falar. Claro que existem informações, e aí eles já alegam, informações antes de 1982 ele não tem acesso, não tem como precisar. Outro, porque não há documento, é só o registro e não há exatamente de onde veio aquela informação. Também a imigração pode ocultar determinados detalhes importantes, nome de agentes e tudo mais, por uma questão de segurança, isso é bastante plausível. Mas o fato é que isso é muito interessante. Você tem, por exemplo, um imigrante que está lá detido para deportação e muitas vezes o caso dele já foi arquivado. E a imigração está escrito que ele está lá para deportação e ela não passa essa informação. Então você solicita e daí você cobra uma atitude do agente que está detendo injustificadamente uma pessoa, né? Então isso é bastante importante. Essa legislação veio como uma medida de reforçar a instituição Estados Unidos, o Estado, e dar limite ao executivo na aplicabilidade daquela acesso às informações. E tem mais. Muitas vezes você solicita e ele fica demorando, injustificadamente não informa. Claro que é sempre recomendável que você faça isso com um advogado de imigração especialista nisso. E aí a própria corte, o judiciário já entendeu que você pode inclusive processar todos os órgãos, inclusive os órgãos de imigração, caso ele injustificadamente demore a fornecer a informação, que é um direito das pessoas saberem sobre a sua própria informação que consta no órgão. Joia? Então, bastante importante, bastante interessante. Isso pode ajudar em muitos casos imigratórios, caso você precise ter detalhes da sua estada nos Estados Unidos, quais são as informações que é a imigração, porque determinadas estratégias migratórias devem abarcar estas informações que estão lá dentro para um melhor resultado. Então pessoas que, por exemplo, saíram voluntariamente, ficaram há mais de 10 anos nos Estados Unidos ilegais, mas já cumpriram aquele tempo de carência, né, podem solicitar, porque daí num processo de green card já demonstra que isso aconteceu, né? E a imigração não pode ficar utilizando aquela informação para não emissão de um documento, quando é direito da pessoa ter aquele documento, porque ela já cumpriu as punições previstas na legislação. Tranquilo? Espero ter ajudado vocês. Melhores detalhes vocês vão encontrar em 2 artigos que foram veiculados na nossa newsletter sobre o assunto. Deem uma olhadinha lá. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostarem do nosso vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais.